Eu acho que Uhum. para começar, a gente pode falar por que que os cachorros puxam. Assim, quando a gente fala de problema de passeio, não é só puxar, tem vários outros problemas aí também, né? Então, assim, o cachorro pode puxar, o cachorro pode latir para outros cachorros, o cachorro pode ficar agressivo na coleira, pular nas pessoas. Então, tem vários motivos que podem fazer o passeio ficar ruim. Mas o porquê que às vezes tem esse gatilho, né? E muitas vezes está relacionado com a falta de gasto de energia, que é o que a gente sempre fala aqui, né? E Então, mais, na verdade, às vezes não é nem só quando sai, mas assim, o pré-passeio, né, a hora que a família está preparando o cachorro para sair, pega a coleira, guia, muitas vezes já é uma loucura, né? Já é ansiedade a mil, não deixa colocar a coleira, sai correndo, fica babando, boca aberta. Então tem esse pré também, né, que também atrapalha o passeio em si. e eles ficam ansiosos ou por falta de gasto de energia, ou porque eles são recompensados, né? Que foi isso que você falou, de, tipo, às vezes os tutores ali acham que estão fazendo festa, que o cachorro tá feliz, mas tá deixando ele ansioso, e quanto mais ansioso ele sai na rua, vocês vão ver durante a live. Quanto mais ansioso ele sai na rua, mais fácil ele reagir para outras coisas. Então, o que a gente sempre fala aqui é entender a causa, né, Ari? O gatilho, a raiz do comportamento. Então, provavelmente tem alguma coisa dentro de casa que você faz que não está diretamente relacionado ao passeio, mas que pode ser que atrapalhe aí o passeio com o seu cachorrinho. De gasto de energia, você sabe, tem mais alguma coisa que você queria falar, Ari? Não, na verdade, o que eu queria dizer é que assim, quando o cachorro ele é filhotinho, é muito mais fácil da gente conseguir ensinar ele a sair, né? Só que aí o que acontece é muitas vezes o que você falou, é o reforço. Então, a gente fica super feliz porque vai levar o cachorro para passear pela primeira vez, e aí não, terminou as vacinas, ansiedade, né, que tá a mil porque não pode sair com o cachorro. E aí o que que a gente faz? Justamente ensina ele a ficar ansioso e a ficar ligadão na hora do passeio. Então, isso muitas vezes começa desde filhote, como um hábito que a gente criou, sem perceber, porque na verdade a gente é uma coisa que a gente não percebe, mas a gente faz tanta festa às vezes, tanta alegria naquele momento, que chega uma hora, e se você repete isso várias vezes, que a gente fala muito sobre aprendizado, né? Sim. Que é a disciplina, a repetição, gera o aprendizado, e aí assim por diante vai fazer com que esse cachorro ele sempre queira passear dessa forma, ou sempre ache que ele precisa fazer isso para ele poder sair para passear. E aí isso pode ir para a vida toda, vai até a vida adulta, né? Então começa filhotinho, mas também vai até a vida adulta. E você falando isso, você até me lembrou algo que é também o contrário. Às vezes o cachorrinho, a pessoa tá tão na ansiedade de levar o cachorrinho para passear, que é filhote ou um cachorro resgatado, e ele fica com medo. E aí a pessoa força essa Boa. situação de sair para passear também. Eu até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram ontem e eles tinha uma moça perguntou sobre, o meu cachorro trava, não quer sair para passear, tal, ele não quer continuar. E muitas vezes é medo, né? Então, às vezes ele tá com medo. Então, tem tanto esse lado do cachorro dar trabalho porque fica muito ansioso, ou se você ficar muito ansioso de levar um cachorro para passear também, que ele não tá pronto para tanto estímulo, ele pode ficar com medo, pode ficar traumatizado, e isso também vai fazer ele ter algumas reações ruins, né? Talvez não de puxar, mas Sim. de latir, de ficar reativo. Ou ele vai travar, ele não vai querer sair. Aí, às vezes, o que as pessoas normalmente fazem é puxar, né? Levar É, para fora obrigado. Ah, não, ele vai ficar bem depois que ele sai. E aí acaba fazendo uma coisa que o cachorro não quer naquele momento, e aí acaba sendo uma coisa que não é tão prazerosa como deveria ser. Mas a gente vai falar sobre as soluções depois, mas acho que é importante as pessoas entenderem aí que existem algumas coisas que sem querer a gente faz, e aí isso vai se perpetuando ao longo da vida do cachorro, né? E aí é, parece que é um problema que ele tem, porque ele é ansioso, mas não, tem que prestar atenção onde será que surgiu isso, né? Como será que ele começou a fazer esse comportamento, né? e lembrar que, assim, é paciência, que é o que a gente sempre fala, né, Ari? Tanto para um Tava cachorro até que anotado aqui para falar. gente, porque tanto para Boa. um cachorro que é filhote, você fazer toda uma preparação, a gente vai falar dessa preparação para ele começar a aprender desde pequenininho como que é passear de uma forma tranquila, quanto para os que têm medo. Porque você falou de cachorro que quando é pequenininho, filhote pode tudo.
Às vezes a raça é pequenininha quando é filhote, aí depois cresce um Border Collie, um Golden, e aí o cachorro carrega. Tem clientes que falam assim, meu cachorro, e literalmente carrega. Tem gente que cai, se machuca, porque o cachorro dá um tranco tão forte quando vê alguma coisa ou não, e quando tem algum estímulo e a pessoa cai. Então tem que lembrar que tudo que faz quando é filhote, o Sim. cachorro vai aprender. Porque às vezes deixa quando é filhotinho, mas quando é grandão, Não, é esse ponto é demais. super importante, porque eu vejo muita gente andando com o cachorrinho filhote arrastando. Só que Sim, como ele é filhote, a gente tem força para saber. segurar o quanto ele puxa. Então eu deixo a guia esticadona lá, ele puxando, mas como eu sou mais pesado, eu tenho mais força, ele está indo no meu ritmo, mas mesmo assim ele está indo esganado. Imagina isso adulto, né? É o que É. realmente acontece. Ele cresce, aí depois a pessoa já fala, nossa, mas eu não consigo sair para passear porque o meu cachorro não tem jeito, ele me puxa o tempo todo. Tem gente que já caiu, né? É muito Uhum. normal isso acontecer dependendo do porte E, do cachorro. e até com os pequenininhos, que a gente fala, né? Os pequenininhos não são respeitados. Porque até com os pequenininhos, aí você tá com um Spitz lá e ele puxa, 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 você deixa. Ah, mas ele puxa e não me incomoda tanto porque ele é levinho. Mas esse fato dele puxar gera uma ansiedade e isso vai desencadear outras questões, de latir muito para outras coisas. Então, assim, às vezes o problema não é puxar, mas ele tá levando a outros problemas. Então, independente de seu É, cachorro ser grande, pequeno, pesado, leve, tem que passear de uma forma tranquila, né? eu acho que esse ponto que você falou, os dois, na verdade, dois que eu queria que as pessoas aí fixassem aí, que eu acho que é legal da gente comentar, é sobre, primeiro, a paciência, que é o que a gente estava falando sobre, muitas vezes eu quero muito sair com ele, e aí eu quero sair de qualquer jeito, e aí eu saio. Então eu não espero, eu não tenho uma preparação, eu não espero ele acalmar nada, eu não espero e sai e acabou. Ou o contrário, eu quero que ele saia, então eu vou arrastar ele porque ele está com medo. Então, assim, paciência é uma das coisas mais importantes que a gente tem no processo de educação. E aí, tanto para a criança, né, quando a gente faz as comparações, quanto para cachorro também. Então, acho que paciência é uma coisa super importante. E sobre ansiedade, é a segunda coisa que eu quero falar, que é, pessoal, por mais que ele puxe e você ache que isso é normal quando ele é filhote, a ansiedade é um desconforto, ele é prejudicial para o bem-estar do seu cachorro. O A cachorro gente tem que sofre. lembrar que como que a gente fica quando a gente está ansioso, como que a gente fica quando a gente está estressado. É sempre legal a gente se colocar no lugar do animal também, porque ele vai ficar ansioso, ele vai ficar estressado, batimento acelerado, ofegância, respiração profunda, e aí fala assim, não, ele está só puxando. Não, ele não está só puxando, ele está tentando extravasar aquela energia que ele tem, aquela ansiedade que ele tem, e que é uma coisa que é extremamente desconfortável para ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aí quando a gente fala de passeio é, será que meu cachorro... Porque, aí eu vou voltar numa coisa que a gente fala de passeio, né, Lê, que é uma das formas de gasto energético, mas é um passeio que tenha bem-estar, é um passeio que tenha, que seja, tenha qualidade de vida para o cachorro, né, que traga coisas positivas para ele. A partir do momento que eu estou gerando muito mais ansiedade do que bem-estar, aí a gente tem um problema. O passeio não é legal, o passeio não é benéfico para o cachorro nesse sentido, né? E aproveitando aí o gancho do bem-estar, eu acho que é legal a gente falar de equipamento. Que aí a gente já vem aqui, já vamos militar, né, Sim, Agnes? já vamos, já vamos. O que que acontece? E eu tenho até um caso que depois eu vou comentar que eu acho bem legal. Tem vários equipamentos para você sair para passear com um cachorro no mercado. Então, tem peitoral, que são aquelas. Tem vários tipos de peitoral, que é uma coleira que você coloca no corpinho. Tem a coleira de pescoço e tem o enforcador, que é enforcador e unificada, é tudo a mesma coisa. O que que Uhum. acontece? Todas essas coleiras que são no pescoço, o cachorro vai puxar. Você pode até não puxar, porque tem gente aí que fala, né? Ah, mas tem que saber usar. Não existe essa de saber usar, porque o cachorro vai puxar. Às vezes não é você, mas é o cachorro que vai puxar. E ele enforca, pode dar problema na traqueia, Na traqueia. aumenta a pressão do globo ocular. Tem estudos já que mostram que o cachorro pode envelhecer de uma forma não tão saudável por causa disso, dessa pressão que faz, porque
a gente já viu, todo mundo acho que já viu, né? Um cachorro que anda puxando, ele fica ofegante e tudo mais. Então, Falta enforcador... respiração mesmo, né? Falta respiração mesmo. É só você olhar também, se colocar no lugar e ver que realmente é desconfortável, né? Então, a primeira coisa é evitar ela dar um falso controle. Parece que você está controlando o cachorro, mas você não está controlando. E mesmo que ele ande do seu lado, porque ele não consegue ir para frente nem para trás, porque está com a guia curta também, ele não tá tendo isso que a Ari falou, né? A questão do passeio ser prazeroso. Ele tá andando por andar, e se você perguntar pro cachorro, eu tenho certeza que ele ia falar que preferia estar em casa, porque tá naquela situação. Então, Verdade, verdade. então, o enforcador nunca é uma opção, nunca é uma opção. Agora, falando depois da militância, falando de outros equipamentos, né, Ari? Tem o peitoral, tem o Easy Walk, que eu acho que seria o mais legal para cachorro que puxa, né? Muito, acho que o Easy Walk é uma opção muito boa, que é a coleira de puxão. Acho que... Isso, na verdade, eu acho que é legal a gente falar, porque tem gente que não sabe o que é o Easy Walk, mas normalmente é aquele peitoral que tem a presilha na frente, né, que a gente também pode chamar de peitoral H, ou antipuxão, e muitos têm as duas, né, tem tanto aqui atrás, né, quanto na frente. E aí tudo vai depender do tipo. Você pode usar as duas, mas o que a gente fala do antipuxão, né, que é legal, é que ele desequilibra o cachorro, então a tendência é que ele ande mais devagar em função desse desequilíbrio. Então não vai causar desconforto, não vai causar nenhum problema de saúde no seu cachorro, ele vai simplesmente começar a andar um pouco mais devagar. Ele sente que fica um pouco difícil dele fazer uma caminhada puxando mais, né? Puxando, e eu tenho, inclusive, uma que ela tem os dois, e aí o que eu faço? Eu uso a de trás para cinto de segurança. Então, que aí você pode fazer as duas coisas. É o mais legal. É legal por causa disso. Você usa na frente e você pode usar a opção de cinto de segurança no carro atrás. É bem legal mesmo. E que eu falei que eu ia dar um exemplo, eu comecei a atender um cachorrinho no ano passado, Paçoca, e ele tava passeando Paçoca. com... Charada Paçoca. Charada Paçoca. Ele estava sendo treinado, ele reage para outros cachorros, foi resgatado e tal, e ele estava sendo treinado com um enforcador. E aí, só de trocar na primeira aula, já pedi para eles comprarem porque ele puxava, latia, enfim, um caos. E aí, só de trocar, já diminuiu um pouco. Não resolveu o problema, mas já melhorou muito a questão dele puxar e dele começou a reagir menos para outros cachorros, porque como o enforcador puxava, quando ele via algum cachorro e queria ver, o enforcador puxava, ele sentia um desconforto. Aí ele começava a entender que outro cachorro gera um desconforto nele, e isso gera reatividade. Então, olha, um detalhezinho, tipo, pequeno, pessoal, que o tutor não percebe. O que é reforço, né? Que a gente, às vezes, não consegue entender o que é reforço, o que está sendo recompensado de fato, né? Esse exemplo é ótimo, porque, assim, simplesmente, aquele cachorro que eu tô vendo tá me gerando um desconforto. Olha só a mensagem que a gente tá passando pro cachorro, né? E na hora você nem pensa, às vezes você quer puxar para controlar. Então, com uma outra coleira, com paciência, né? É um trabalho que a gente está fazendo até hoje, tipo, são 5 meses, eu acho que a gente já está trabalhando com ele. Mas é tudo uma questão de paciência para poder, não é de uma hora para outra, mas usando o equipamento certo ajuda bastante. Em equipamento também tem as guias, né, Ari? Que muita gente tem a sensação de que quanto mais curta a guia, mais fácil vai ser controlar o cachorro. Melhor o controle. Melhor o controle. Mas a guia mais comprida ajuda, né? É o contrário. É o contrário. Além de você dar mais liberdade para o cachorro, né? Ele se sente mais livre, você consegue deixar a guia mais frouxa. Isso até é um caso que eu tô tendo também de passeio, que é conseguir fazer que o tutor entenda não, mas ele perceba, ele sinta o quanto que a guia está esticada e quando que a guia ela tá frouxa. Isso é um ponto bastante importante, pessoal. Para passear com o cachorro, o ideal é que a guia esteja frouxa. Se ele tá puxando, tem alguma coisa errada. Tem que ter a barriguinha, eu falo. Tem que ter aquela barriguinha ali do lado do cachorro para você andar. Então, nesse caso, a guia mais longa vai fazer com que você tenha essa barriguinha mais facilmente, né? Do que você usar uma curta onde ele não deu 2 passos e a guia já está esticada. Então, isso também atrapalha na hora de você andar com ele.
E isso é legal a gente reforçar bastante, porque é muito tutor. Quando eu vejo uma resistência, às vezes não tão grande, numa resistência de trocar do enforcador para o peitoral, a maioria entende muito bem, mas o do comprimento da guia, tem muita gente que acha que se deixar o cachorro um pouco mais solto, aí que ele vai, tipo, ganhar confiança e sair correndo que nem doido. Então, mas às vezes ajuda. Não é que você só trocar a guia vai ajudar, é todo um processo. Não, mas faz parte, faz parte. Do passo a passo aí. Então, isso já ajuda, mas também aí tem que ver se o cachorro reage para outros cachorros, você tem que estar ali para poder segurar, tem que ter a questão toda de segurança. Mas é uma dica muito boa de equipamento. Só para o pessoal ter ideia, eu ando com a Paçoca com uma guia de 3 metros. Porque eu gosto que ela fica perto às vezes, mas às vezes eu solto ela para ela ir para uma grama que está perto. Então, assim, ela vai alternando e ela sente liberdade nisso. É prazeroso, você vê que ela tem prazer naquilo também. Então, é tudo uma questão da gente ensinar o cachorro a qual é a melhor forma dele estar com você, ele te obedecer, lógico, né, quando você chama, enfim. Fazer um passeio que não seja esganado, puxando incessantemente. Mas guia longa é um negócio muito legal até para você ir pro mato, para fazer trilha, é muito, muito legal mesmo. Que o cachorro tem liberdade, mas com segurança, né? Mas tá seguro, exato. Eu tinha colocado a caixinha de perguntas lá no nosso Stories ontem, e aí a gente tá falando disso, uma moça tinha tinha falado que o maior problema dela era que o cachorro fica enrolando na perna dela. E às vezes isso, a guia, se ela aumentar um pouco a guia, talvez o cachorro consiga andar um pouco mais livre e não fique passando tanto de um lado para o outro. Então, para ela, às vezes, essa dica, é claro que tem várias outras coisas por trás, mas às vezes isso ajuda, né? Porque também tem aquela coisa, tipo, o cachorro tem que andar do meu lado, sempre do meu lado, tal. Isso daí vai de cada um, né? Mas assim, eu acho, eu sempre falo para os tutores, que eu acho que o legal é o cachorro passear tranquilo e o passeio ser bom para os dois, né? Não precisa ter aquela coisa de um controle. Mas sabe de uma coisa que você acabou de fazer eu lembrar de um outro aluno que eu tô treinando passeio e que muitas vezes o cachorro é engraçado, né? Porque comigo ele anda reto e com a tutora ele anda entrelaçado. O que eu percebo? Que às vezes o próprio tutor se perde na direção que ele vai. Sim. Então, às vezes o tutor olha para lá e vai para o outro lado, ou ele chama o cachorro e não sabe para onde ele vai primeiro. Então, assim, a gente ter o senso de direção e conduzir, né, na verdade, porque se a gente está falando que o cachorro ele tem que andar mais perto da gente, não puxar a guia, ele está com foco na gente. Então, se a gente está perdido também, ele vai ficar perdido. Então, é legal assim, parei, vou fazer o passeio num treino, por exemplo, eu vou para a frente. Então, eu vou para frente e sigo. Porque às vezes aconteceu isso essa semana comigo. É a tutora... boa dica, que às vezes a gente não percebe, realmente. Não, eu percebi isso essa semana, porque ela chamava o cachorro para começar e ela tipo, dava uma titubeada, daqui a pouco você viu o cachorro na frente, passando as pernas. E aí, lembrando que o cachorro, ele lê a nossa linguagem, né, corporal, então... Muito melhor do que a gente. Muito melhor que a gente. Ari, só um comentário aqui, a Souza3287 comentou que ela tem um pitbull e ele chega a ficar com o olho vermelho por causa do enforcador. Então aí, ó, já segue a nossa dica, coloca o outro peitoral. Souza, vou te falar que a Lê falou justamente sobre a pressão do globo ocular, então justamente evite usar o enforcador, né? A nossa sugestão é essa, que você faça um treino de passeio para que ele reduza os puxões e você consiga usar um peitoral de uma forma mais saudável e segura, né? E vai fazer até bem para ele, às vezes muitas coisas já se resolvem muito equipamento mais confortável, né? Sim, com certeza. Só para a gente não passar aqui do que esse comentário fazia. Aí a gente... eu acho, Ari, que é legal a gente só comentar por cima da questão da focinheira, né? Tem raças, ou se o cachorro é reativo, já teve situações, tem como treinar o cachorro para ele usar a focinheira, e tem focinheiras muito boas, né, hoje em dia no mercado, que tem os furinhos e tal. Por quê? Antes, isso é uma coisa até minha, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ficava muito chateada com a questão de focinheira. Para mim era uma coisa que eu olhava assim e falava, não quero pôr focinheira no cachorro e tal, mas às vezes a gente restringe coisas legais que o cachorro pode fazer,
por não querer colocar focinheira nele. Então, se fizer um treino para poder colocar focinheira, ele conseguir respirar com a focinheira, tem focinheira que ele consegue comer, tal, tem algumas raças que precisam usar, vai ser legal. Então, é legal a gente tirar esse eu acho que isso é importante que você falou. Sim, na verdade, assim, existe por lei cães que precisam usar, né, em função de segurança, cães que tenham uma reatividade maior, enfim. Então, assim, cada pessoa sabe, conhece seu cachorro e existe necessidade de você usar a focinheira em alguns cães, né? Então, a gente não precisa restringir o passeio, como a gente falou, né? O passeio é uma coisa tão legal. Então, a gente precisa fazer com que seja uma coisa positiva para o cachorro. E segura, né? E segura. E, na verdade, assim como a guia, assim como o peitoral, qualquer equipamento que é novo, o cachorro, muitas vezes, ele não gosta daquilo, ele se sente desconfortável em colocar aquilo. Então, a gente precisa treinar ele a usar. E com a focinheira não é diferente. A gente precisa... Às vezes, é desconfortável a gente ver, né, que ele tá com aquele negócio na cara. Pra gente, é muito mais psicológico, talvez, do que real. Nossa, eu demorei muito tempo para aceitar. Porque eu não vou falar para tem mais benefícios. Sim, mas tem muitos benefícios e realmente, como você falou, a gente tem focinheiras que elas têm uma folga importante, né, para que ele tenha tranquilidade de usar, respirar, possa beber água, exato. Só que você precisa acostumar ele aos poucos a colocar esse equipamento para que isso não seja uma coisa ruim para ele ao longo do passeio, por exemplo, uma consulta veterinária. Se é um cachorro que é extremamente reativo com pessoas, né, você vai precisar, ele tem que ir no médico, então você vai precisar usar uma focinheira, por exemplo. Então, acho que é bem legal a gente lembrar disso. Mas para equipamentos em geral do que a gente falou, muitas vezes eu vou trocar de equipamento. O cachorro estava acostumado com um, e aí eu troco, né, a guia ou o peitoral, eu tenho que entender o corpo dele, ver se ele está tranquilo, se ele está confortável, para que eu possa colocar esse equipamento. Porque lembrando da associação, né, às vezes você, por exemplo, coloca a focinheira só quando ele vai no veterinário. Aí veterinário já é desconfortável. Junto com a focinheira, ele vai entender focinheira com veterinário. Então já gera um problema. A paçoquinha passando lá atrás. Sim. A paçoca fica aqui me monitorando. Coleira, eu coloco a focinheira e sai com o cachorro para passear. Ele vai começar a associar o passeio com algo desconfortável. Por isso, legal esse passo a passo de associar com algo legal. Sim. Tá, vamos lá, o que mais? Passeio. Vamos lá. Preparação. Vamos pro treino agora, Ari. Que a gente tem que fazer pro cachorro. Sim. Essa pergunta, tem mais pergunta, mas a gente vai responder essa da hora do passeio da rotina depois, né, Lê? Isso, a gente vai responde no final. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que separar a preparação para o passeio em duas partes. Ou para um filhote, né, que vai aprender a passear agora, ou para um cachorro que já sai para passear e fica muito agitado. Eu vou falar do filhote, você fala do outro, pode ser, Ari? Claro. Do filhote, o que é ideal? Isso que a gente estava falando antes. Apresentar primeiro todos os equipamentos, colocar de uma forma tranquila. Então, o que você faz? Pega o peitoral, coloca o peitoral sempre dando um petisquinho. Deixa ele primeiro só com o peitoral em casa um tempo, para ele ir acostumando com aquilo. Ele tá relaxado, tá tranquilo com o peitoral? Aí você coloca a guia, associa com algo gostoso. Petisque sempre muito bem, faz carinho, para ele entender que aquilo é gostoso. Deixa ele andar um pouco com a guia, tudo dentro de casa. Sempre muito tranquilo, sem ficar agitado, sem ficar falando. Eu sei que a gente quer falar, né? É difícil se controlar. Mas a gente quer ficar falando, vamos passear, olha a coleira para você passear. O tom de voz deixa o cachorro agitado. Então, sempre falar muito tranquilo, colocar, às vezes, quanto menos a gente falar, melhor. E fazer isso um processo, porque primeiro ele tem que estar confortável dentro de casa, no ambiente com menos estímulo, para depois sair para o passeio. Então, eu acho que a preparação dentro de casa para o filhote é isso, né, Ari? Não tem... Sim. É um tempo. Tem cachorro que um dia vai conseguir colocar tudo e ficar super bem. Tem cachorro que vai levar, 2, 3 dias para ficar tranquilo com a coleira. Isso
Teve um cachorrinho York que eu dei aula, que a gente fez umas 4 aulas só para ele chegar perto da coleira. Ele tinha muito medo. Aí ele ia perto da coleira. Então, geralmente tem alguns traumas, alguns cães que são resgatados, enfim, que podem ter mais dificuldade também, né? Então você tem que ter a paciência aí para entender e nunca forçar. Vai no tempo, tá aceitando, beleza, vai com calma. Que às vezes você deixa aí de passear 1, 2 semanas, mas você vai ter um passeio muito mais tranquilo lá pra frente. Sim, e aí, na verdade, qual que é a grande diferença aí pro adulto, né, de tudo que você falou? Primeira coisa que você falou que é muito importante, que eu vejo que muitos alunos meus fazem, é furar isso, que fique em casa, fique em casa no começo, porque no começo você vai conseguir fazer com que o cachorro entenda, para depois você sair com ele quando ele estiver menos ansioso. Aí a pessoa vai lá no meio da semana, depois da aula, e sai com o cachorro ansioso. O que aconteceu? Quebrou todo o processo. A gente voltou a estaca zero, porque o cachorro ele precisa de ter clareza no aprendizado. Então, quando a gente fala de um cachorro adulto, né, na verdade, tanto adulto quanto filhote, se ele não tem clareza se ele pode ou ele não pode fazer, ele vai fazer o que ele quiser fazer. Então, assim, ou que deixa ele mais confortável. Então, se a gente está fazendo um treino dentro de casa, esperando com que ele fique mais calmo, que ele fique tranquilo, que ele aceite peitoral, tudo, eu não posso chegar e colocar ele para a rua quando ele está ansioso, porque senão eu estou invalidando todo o processo que a gente treinou, né? É uma invalidação, vai? Eu sobreponho um problema com um resultado que eu deveria ter. E uma outra coisa, né, com relação a adulto, que a gente tem que lembrar também, é que filhotes, eles ainda não aprenderam esse processo. O adulto, ele já aprendeu a fazer errado. Então, o que acontece? Eu preciso desaprender para reaprender. Eu sempre falo isso, por isso que demora um pouco mais de tempo, porque a gente precisa fazer com que ele perca um hábito, que é, por exemplo, o hábito de ficar ansioso na hora de sair para passear, para depois ele aprender que ele vai sair tranquilo quando ele estiver bem, né? Ele vai sair para passear quando ele estiver tranquilo. Então, a mudança que a gente precisa ter atenção aí quando eu comparo o adulto com o filhote sim, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, eu vou treinar peitoral, eu vou fazer guia com ele, eu vou passear com ele dentro de casa. Só que eu preciso fazer esse processo sem ansiedade. Então, ele está ansioso, na hora que você pegou a guia, pegou a coleira, por exemplo, peitoral, você vai soltar e você não vai colocar nele. De novo. Não vai fazer nada com ele, né? Vamos lembrar. E não vai fazer nada, e não vai fazer nada, você só vai soltar. Aí, deu um tempinho, vai lá, pega de novo. Ele ficou ansioso, você vai soltar. É um processo lento, sim. É um processo que requer paciência? Sim. Mas se você faz isso no começo, né, uma coisa mais constante logo no começo, primeira semana, segunda semana, você vai ver que você vai ter um resultado mais rápido depois. E eu acho que é isso que é a grande questão, né? Muitas vezes a gente, enquanto humano, todo mundo é assim, né? A gente quer resultado imediato, a gente quer pra já, a gente quer agora. E tem muitas coisas que não são no tempo que a gente gostaria que fosse. Infelizmente. Dessa questão da coleira, eu falei assim, fica em silêncio e tal. Eu vejo, Ari, às vezes, muitas vezes eu tô dando aula, aí tem muito tutor que fica agoniado porque eu tô treinando em silêncio. E a gente é em silêncio, sem falar nada, porque o cachorro primeiro entende por gesto e tal. Tem até um podcast nosso que fala sobre aprendizado, quem quiser entender mais pode acessar lá. E aí você tá treinando em silêncio, e você não fala nada, e você vê que o tutor tá naquela agonia de, meu Deus do céu, fala coisa. Então, é entender isso. Quanto menos você falar, mais tranquilo e mais claro você for nos seus gestos, na sua postura. Tipo, você pegou a coleira, ele ficou agitado, você põe a coleira na hora, na mesa. Ele acalmou, você pega a coleira de novo, mais rápido ele vai entender. Agora, se você pega a coleira, ele começa a ficar agitado, você põe na mesa e fala, calma, fulano, não sei o que, e você também fica agitado, uma bola de neve, e aí só atrapalha o processo. Eu sei que é difícil o negócio, a gente é humano, é ansioso, mas isso é bom até pra gente, né? A gente treina até a nossa... Vem cá, vem.
E o que acontece também é que até fazendo o vínculo com a paciência, né, que a gente estava falando. Às vezes, assim, o cachorro é um indivíduo como nós somos indivíduos, então assim, tem dia que o cachorro não está afim de treinar, tem dia que ele está estressado, que ele está ansioso, ou você não gastou energia suficiente dele com brinquedos e etc naquele dia, então não força. Se ele está errando muito, para o treino. Não vamos exceder os 15 minutos, vai, que a gente fala normalmente de treino, porque acaba que você se frustra, né, enquanto tutor, o cachorro não obtém o resultado que você espera. Então, assim, tentou algumas vezes, está errando demais? Para, faz um outro período, tenta no dia Você falou seguinte. uma coisa aí, Ari, que me lembrou, que eu acho que a gente até deixou passar, da importância de gastar energia dentro de casa antes também do cachorro sair, né? Então, eu acho que a gente falou rapidamente Sim. lá em cima, mas até na hora de treinar, às vezes você brincar um pouco com o cachorro, aí ele gastou energia ali, aí você começa a treinar, ele vai estar um pouco mais tranquilo do que pegar pra treinar na hora que o cachorro tá com energia lá em cima, tipo, sei lá, 6 horas da tarde ele fica alucinado, aí você pega pra treinar nesse horário, vai ser mais difícil, porque ele vai estar com muita energia. Isso é pré, não está dentro do que a gente está falando agora. Ah, tá. Achei que tinha É, tá esquecido de certo. falar. Não, porque na verdade a gente vai fazer todo o treino, mas claro que com gasto de energia, como a gente já falou sobre com desafio, roer, que é na coisa natural, vocês Os podem ver que a gente clássicos. tem várias lives e vários podcasts falando sobre esses assuntos, quem quiser se aprofundar. Mas a ideia é que ele tenha um gasto de energia antes do passeio, até para facilitar essa questão dos puxões, né? E da ansiedade pré-saída, com certeza. E aí, pode falar. Não, eu ia para o próximo mesmo, pode seguir. Ah, tá. Então, depois que ele tá tranquilo, então, conseguiram sair, o que que você pode fazer na rua para poder ajudar ele a focar mais em você, né? Geralmente você pode levar um petisco que ele só ganhe fora de casa. Se ele vai muito bem com ração fora de casa também pode ser, mas geralmente quando o cachorro é muito agitado no passeio, ele não vai aceitar a comida que ele está acostumado. Um brinquedo que ele Uhum. gosta muito, pode ser uma cordinha, alguma coisa que você consiga chamar a atenção dele. Mas esses tempos atrás, eu comecei a treinar com. Eu pedi para um cliente meu fazer isso, deu certo, estou falando para todo mundo fazer. Pegar a água do frango, congelar, colocar num potinho e você leva e vai colocando assim pro cachorrinho e lambendo sempre que passa algum estímulo que deixa ele muito agitado. Sempre Nossa, essa água é antes, poderosa, hein? Meu Deus. olha, assim, é muito legal, você tem que ter o tempo certo, né? A gente fala disso também. Então, assim, não é na hora que o cachorro tá desesperado que você vai deixar, vai dar o petisco. Tem que, assim, você sabe que o cachorro reage para outros cães. Você viu um cachorro longe, já começa a recompensar ele para ele distrair disso. Mas funciona muito bem e é mais fácil até de segurar do que às vezes o petisco. Então eu achei um pouco mais prático. Mas claro que cada pessoa tem um jeito Sim, aí. sim. Mas eu achei bem legal isso, porque facilita muito o processo. Porque você ficar pegando petisco e tal. Sim, tem que ser uma recompensa que seja com alto valor, né, para ele. E Sempre vai ser uma recompensa com alto valor. é muito louco por gravetinho, né? Você vem puxando com gravetinho e tal. Não, a Às vezes você paçoca desanima segura com a isso. bolinha, ela não para de me olhar. E aí, então isso de treinar e passear em lugares mais tranquilos. Não sai para passear, tipo, sei lá, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, se seu cachorro pula nas pessoas, reage para outros cães ou faz algum comportamento exagerado, né? Então, sempre prefira tipo, horários que são mais tranquilos, que eu dei o exemplo do paçoca, é o que a gente faz. É sair em horários que as pessoas não saem tanto com o cachorro, é pegar ruas que não tem tanto cachorro, não tem tanto estímulo, para ele conseguir ficar mais tranquilo e aí com o passar do tempo ir expondo ele a outro. Isso, boa. O É, começo do treino tem que sempre ser num ambiente tranquilo, né? Quando a gente fala, né, ambiente controlado, depois a gente vai generalizando isso aos poucos para um ambiente aberto, mas sempre com menos estímulo possível, e aí vai colocando estímulo com o tempo. isso. Tranquilo. Eu acho que é isso. É bastante Temos uma coisa. pergunta. Temos uma pergunta. O Alex está perguntando, é necessário passear com o cachorro sempre na mesma hora? A rotina de horário faz com que faz ele passear melhor. Faz ele passear melhor? Ó, eu acho
Vou dar assim, minha opinião, aí eu não sei se essa vai bater tão certo com a da Ari, mas Tá assim, bom, eu complemento. eu acho, sim, tem que ter a rotina, mas tem um ponto de, tipo assim, se você sai pra passear com seu cachorro sempre 7 horas da manhã, sempre 7 horas da manhã ele vai estar pedindo. Então, quando a pessoa fala que tem esse problema, o que que eu sugiro? Que ela passeie no intervalo de horário. Então, assim, sei lá, entre 7 e 9 da manhã, ela sempre sai para passear mais ou menos nesse horário. Eu não gosto de colocar um horário fixo, porque geralmente as pessoas depois reclamam, tipo assim, um dia não deu para ir, o cachorro fica muito alucinado porque não deu para ir. Mas aí você dá sua opinião aí, Ari. Não, é que eu acho que é um complemento de coisas. Muitas vezes o cachorro fica assim nesse estado de ansiedade naquele horário porque ele também não gasta energia suficiente. Então, tem esse ponto. O que que eu acho que... Eu não acho que precisa ser tão rígido, não acho necessário ser tão rígido, mas a gente só tem que tomar alguns cuidados, que é sempre antes de comer, nunca vai passear com o cachorro depois da refeição. É importante horários de sol, então tem dia, por exemplo, que tá verão e aí você passeia com aquele cachorro todo dia às 4 no inverno, mas quando é 4 no verão tá super sol, então a Pois, gente esses acaba tempos, tendo que 9 da fazer, manhã, às vezes já tá um solzão muito já tá quente. um solzão e no inverno não, né? No inverno, no outono você consegue ser mais tranquilo. Então a gente precisa primeiro pensar no bem-estar em termos de ambiente, né? Falando aí de como que está o ambiente, mas isso não afeta diretamente ele passear melhor ou pior. O cachorro, em geral, ele gosta sim de rotina. Então, para ele, se você passeia com ele de manhã e depois você vai dar refeição para ele, ele vai amar. Assim como você chegou do trabalho, vai sair com ele para passear, ele vai amar. Isso não é um problema, mas não precisa ser rígido com relação tão ao horário. Mas Esse negócio que você falou do... Pode falar. não, é só porque você comentou uma coisa que isso faz sentido. Igual eu falei disso do cachorro ter um período para passear, mas levando em conta que ele tem outras atividades em casa. Porque senão ele, tipo assim, você pode marcar um horário super fixo para ele, mas ele não tem outras coisas, ele vai dar trabalho do mesmo jeito. Então isso é importante todo o restante. Sim, sim, sim. E aí, quando você falou sobre aprendizado, né, que ele acaba fixando aquele horário para passear. Muitas vezes a gente, para driblar, né, essa coisa, a gente faz alternância. Eu até estava falando sobre a aula de como deixar o cachorro sozinho, por exemplo, que aí a gente faz aquela sequência de tomo um café, me troco, pego a chave, saio. Aí o cachorro já tá ficando, põe o sapato, pego a chave e saio. Quando a pessoa tá pondo o sapato, o cachorro já tá louco, porque ele já sabe que o tutor vai sair. Então, para qualquer tipo de atividade, isso vai acontecer. Então, essa troca, essa alternância também é legal. Às vezes, coloca o peitoral um pouco antes de sair para passear. Vai sair de manhã? Coloca o peitoral, vai tomar café primeiro. Depois você vai colocar a guia. Então, isso também ajuda, mesmo que você tenha que sair nos mesmos horários, mas você dá um pouquinho de incertezas nessa rotina só para que ele não fique ansioso nesse momento, porque isso pode acontecer sim. Mas não é um impeditivo, não é um problema que vai fazer ele melhorar mais, ele passeando todo dia às 7 horas da manhã, né, por exemplo. Sim. Isso daí, essa pergunta foi boa porque é aquilo. A gente fala de rotina, a gente fala que é importante, mas tudo que é em exagero nos dois extremos é muito ruim, né? Então, se você pensar assim, tipo, nossa, o meu cachorro assim, é 7 horas isso, 8 horas aquilo, também se ele nunca passa por um pequeno... que você falou a palavra aí, me fugiu. Não sei, mas é alteração de rotina, tem que ter uma certa instabilidade. Ele vai sofrer muito quando tiver alguma alteração, mas assim, o ideal é rotina sempre, 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 mas Sim. Não é até às 7 horas ou 7h30 que vai fazer tanta diferença assim. Mas aí eu vou colocar uma coisa que eu acho que também é legal de comentar, que a rotina ela é extremamente importante, mas o nosso cachorro tem que ter ferramentas necessárias para que ele fique confortável durante as alterações. Sim, porque, na verdade, quando a gente fala, né, bonito, né? Quando a gente fala de, por exemplo, o ano inteiro eu tenho rotina, mas eu tiro férias, eu viajo no fim de semana,
Exatamente. Então, assim, é claro que a gente vai seguir rotina, porque para o cachorro é muito importante rotina, mas eu preciso também adaptá-lo a essas mudanças que não sejam bruscas, né? Então, assim, mais do que ter uma mudança eu tenho que fazer isso gradativo para que ele fique bem quando essa mudança acontecer. Se por acaso eu perdi a hora num dia, não consegui passear com ele às 7, ele não vai ter problema se eu for às 9, né? Então, Porque ele sabe que vai ter aquele passeio. isso, porque é uma adaptação que é ok, é uma coisa que é normal para ele, ele já está acostumado, ele já tem as ferramentas necessárias para ele lidar com aquela situação. E é isso que é a educação canina, né? Que eu acho que é o bacana de tudo isso que a gente faz, que a gente fala, que não é fazer o treino para aprender a sentar, não é fazer o treino para aprender a passear sem puxar guia, não, é dar ferramentas para ele conseguir lidar com todas as situações de uma forma que ele tenha bem-estar e de que você tenha conforto na hora de sair com ele para passear, por exemplo, ele vai entender, que a gente acabou não falando, mas a gente falou de puxar, mas tem essa questão de encontrar com outros cachorros, né? Sim. Quando ele encontra com outros cachorros na rua, ele pode ter um problema de socialização, ele não foi bem socializado, eu estou puxando demais a guia, então estou acabando reforçando um comportamento. Você citou, né, o caso do enforcador, né, que é um clássico também, ele acaba sentindo uma dor porque ele está vendo um cachorro, então ele acaba associando com aquele animal que está passando por ali, então tem várias coisas que podem acontecer para ele ficar reativo a um outro animal. E aí o que a gente geralmente faz, né, pra gente ter que fechar daqui a pouco, senão a gente vai cair da live, a gente começar a aproximação aos poucos. Primeira coisa que a gente já falou, né, que é ambientes tranquilos, né, sim, que você já tinha falado. Então eu vou sempre em horários mais cedo, horários mais à noite, onde eu não tenho encontro com tantos cachorros, mas se eu tenho que encontrar com eles, ou eu vou manter distância, ou eu vou fazer um caminho contrário, para começar a acostumar esse cachorro que é reativo a achar que é tranquilo ali. Então eu vou dar petisco para ele quando ele vê o cachorro e não tiver nenhuma reação, de uma distância, como distância. A gente só vai aproximar esse cachorro de algum cachorro a partir do momento que a gente vê que ele fica tranquilo. Eu aproximei e ele latiu de novo, tentou ir para cima, tô errada. Eu volto para a distância anterior, porque aí o problema é nosso, o problema não é dele. A gente que ultrapassou o limite, né, Lê? E eu acho, assim, também, hoje em dia, a gente vê muita coisa, eu acho muito legal essa linha também de, às vezes, o seu cachorro não quer interagir com outros cães na rua, e tá tudo bem. Se ele passa tranquilo, esse treino, você faz esse treino com que a Ari falou, e ele passa do lado do outro cachorro tudo tranquilo, mas ele não gosta que o outro cachorro se aproxime, não é um problema. Porque tem muita gente que acha que o cachorro tem que ser amigo de todos os cachorros que passam na rua, todas as pessoas têm que fazer carinho nele. E tem cachorro que não gosta, é só a gente se colocar no lugar nosso também. Imagina, tipo assim, você tá andando na rua, vem, tipo, todo mundo vem falar com você e tal. É algo desconfortante. Te pegar, te abraçar. Ó, da aflição só de falar. Mas tem que perceber isso também, que assim, ele tem que passear tranquilo, ele não pode ficar estressado nem ansioso com outros cachorros passando perto, mas se ele não quiser interagir, não tem problema. Tem cachorro que não tá afim, ele só quer passear ali na dele, ficar na dele, na paz, né? Então, sim, perceber isso também é importante, porque às vezes você acha que seu cachorro tem um problema de passeio, mas não, ele só quer ficar na dele. Ele só quer passar reto e não dar bola pra ninguém. O que não... Exato. Não é, né? Não, tem dias bons, dias ruins, tem dia que você não quer falar com ninguém, tem dia que você quer falar com todo mundo, assim, são seres vivos, isso é normal, né? Tem pessoas que, por exemplo, sai e gosta de conversar com todo mundo, tem gente que sai e quer ficar mais na dela. E que não dá nem bom dia, acontece, faz parte. Então, a gente tem que explicar. Ai, ai. Eu acho que a gente falou bastante coisa, é um tema que tem muita coisa pra falar, né, Ari? A gente pode depois até falar, tipo, só específico de reatividade, dá pra gente abordar mais coisas. Uhum. Quem tá assistindo aí a gente, se quiser, vamos tirar um print aí, postar pra Opa, tem pergunta. Vai dar tempo de fazer uma pergunta? Tem uma pergunta que entrou agora, ó. Tem 5 minutinhos. Vamos lá. É difícil ensinar o cachorro a fazer as necessidades no passeio? Não sei se este assunto não tem problema responder. Ah, olha só, a gente pode dar uma pincelada geral, não precisamos entrar tanto em detalhe, porque realmente não vai dar tempo. Ai, peraí, desculpa que eu perdi seu nome. Juliana, não vai dar tempo da gente explicar com profundidade. Mas sim, é possível de você treiná-lo a fazer as necessidades durante o passeio.
qual que é a grande ressalva aqui que a gente tem que ter cuidado, né? Com a saúde do cachorro. Quantas vezes você leva ele para passear, que sejam necessárias para que ele faça as necessidades fisiológicas. Então, normalmente, eu, aí falando particularmente de mim, eu não recomendo que ele faça a necessidade somente no passeio, porque muitas vezes quando ele prende muito tempo, ele pode ter alguns probleminhas de saúde. Então, sim, é possível. A gente pode até falar em uma outra live só sobre a parte de xixis em vários locais, né? Isso então é possível fazer, mas só para a gente tomar cuidado para não deixar restrito a apenas a saída, porque um dia que tá chovendo você não sai, ou um dia que você não tá bem você não sai, e aí ele não fazer xixi, isso é um problema de saúde, um problema de saúde. Um caso extremo, uma cachorrinha, era uma Shih Tzu, a Nina, que o tutor quebrou a perna e ela só fazia na rua. Para ela fazer em casa, com todo o trabalho, tudo, foram 3 dias ela segurando. Ela estava saudável, a veterinária liberou para a gente treinar dessa forma. Mas isso é um cachorrinho que não pode segurar. Tem cachorro que não pode segurar de jeito nenhum por questão de saúde. Então é legal ficar atento a isso. Pode fazer na rua, mas é legal fazer dentro de casa também, né? Sim, sim. Então vamos pro momento print. Vamos, pessoal. Vamos printar. Aqui foi. Gente, aí lembrando, para quem acha que esse tema vai ajudar outras pessoas, as nossas lives vão ficar disponíveis sempre às sextas-feiras no YouTube, no nosso canal do YouTube, que tem o link na bio, e no nosso podcast, que tem em todas as plataformas aí, tem o link na bio também. Então, se vocês quiserem rever, vai ficar disponível nesses 2 canais. Nesses canais, legal. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Nos vemos na próxima quarta. Até mais. Bem, beijo. Tchau, tchau.